Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Seguidores do Barriguda News, nós voltamos com mais uma edição do nosso podcast, trazendo novamente aqui o Dr. Gilberto, que já participou de uma edição do nosso podcast e teve muitos assuntos a discorrer, mas o tempo era um tempo pequeno e não houve essa possibilidade. Dr. Gilberto aceitou novamente nosso convite e está aqui mais uma vez para a gente discorrer sobre assuntos de Alexandria, entre eles a política. Dr. Gilberto, é um prazer tê-lo aqui novamente e já fica à sua disposição para se discorrer sobre Alexandria. Pois não, doutor Jânio, boa tarde. De antemão, eu fico muito honrado em participar mais uma vez desse seu podcast e estou aqui para discorrer sobre alguns assuntos que na época não houve tempo suficiente para discorrer, porque o tempo foi muito curto, muito exíguo. Mas hoje eu quero acrescentar alguns aspectos da criação de Alexandria e também da política de Alexandria para que os internautas, os telespectadores do Barriguda News também fiquem inteirados de alguns assuntos importantes que aconteceram aqui em Alexandria, que muita gente é daqui, nascida aqui e não sabe. E, por fim, eu também quero dar uma boa tarde aos telespectadores e internautas que irão assistir e ouvir essa entrevista no podcast do Dr. Jânio. Pois é, doutor Gilberto. Então, fica à vontade aí, vamos iniciar. Você discorre alguma coisa aí que você tinha já programado e depois a gente segue. Bom, doutor, é o seguinte, como eu já falei, naquela época que eu fui entrevistado, faltou fazer algumas colocações. E uma colocação muito interessante para a sociedade de Alexandria, para os munícipes de Alexandria, foi um fato sobre a criação do município de Alexandria. Porque muita gente não sabe que quando foi criado o município de Alexandria em 1930, foi criado com a denominação de João Pessoa. Então, Alexandria, inicialmente, quando foi passada a condição de município, a denominação foi de João Pessoa. E essa denominação de João Pessoa só veio terminar em 1936. Por quê? Porque estava havendo muita confusão nas correspondências que vinham aqui que iam para João Pessoa na Paraíba e que vinham para João Pessoa aqui no Rio Grande do Norte. Então, por conta disso, aí realmente Alexandria voltou a ser denominada de Alexandria como cidade e como município que já havia sido criado em 1930. Então, o que acontece? Em 1930, já começou a parte administrativa do município de Alexandria. E, com isso, foi nomeado um prefeito, e o primeiro prefeito de Alexandria foi foi Noé Muniz Arnoux. Foi o primeiro prefeito de Alexandria, nomeado em 1930. E, inclusive tem outra passagem interessante aqui, que muita gente também não sabe. Em 1936, foi instalada uma Câmara Municipal aqui na cidade de Alexandria. E essa Câmara Municipal foi muito passageira, foi muito efêmera, porque houve uma situação política na época e foi extinta essa Câmara Municipal.
Então, quem foram esses vereadores de 1936 que foram nomeados vereadores? Pedro da Costa, meu avô, né, vou começar por ele, foi Ananias Emílio de Souza, Antão José de Oliveira, Antônio Alves de Oliveira, Isidório Antunes de Oliveira Maris, Silvério Silvestre de Oliveira e Benedito de Paiva Cavalcante, que na época ficou como presidente da Câmara. Então, pois não. Essa aí foi a primeira Câmara Municipal que em 1936, mas não demorou nada, foi extinta e só veio a ser criada novamente, a ser instalada novamente em 1948, quando houve a eleição para a escolha de prefeito, porque até então, de 1930 a 1947, todos os prefeitos foram nomeados. 12 anos se passaram, né? Dessa primeira Câmara para a Câmara. Perfeitamente. E tem um detalhe interessante. O meu avô, Pedro Lobo da Costa, que fez parte do corpo de vereador de 1936, foi prefeito, foi o último prefeito nomeado de Alexandria, de 47 a 48, quando assumiu a prefeitura por eleições diretas, por eleições constitucionais, Manel Vieira de Freitas, e cujo vice era o meu tio José Patrício de Figueiredo Neto, Patrício Neto, que na época derrotou Dr. Mozinho e Oscar Leite, que eram o candidato a prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Certo. Então, esses detalhes de Alexandria, tem muita coisa que isso a gente deve muito a essa atualização da história de Alexandria, esse detalhe, ao nosso colega George Antônio de Oliveira Veras, o nosso escritor, o nosso historiador, o meu colega advogado, foi quem trouxe à tona todos esses fatos que a gente mesmo, que morava aqui, que mora, que conhece a história, não conhecia tanto como depois desse trabalho do escritor e, como eu já disse, historiador George Antônio de Oliveira Veras. Então, o que acontece também? Em 1934, houve a inauguração do Grupo Escolar João Bernardino, que hoje é a Escola Estadual Valdemar Veras. Certo. Então, o que aconteceu? Em 1934, o interventor do Rio Grande do Norte era Mário Câmara. Então, Mário Câmara veio com Luiz da Câmara Cascudo, o famoso folclorista nacional, nosso conterrâneo, e se hospedaram na casa do meu avô Pedro Lobo da Costa. E isso, inclusive, foi noticiado pela República, o jornal da época. Sim. Então, isso tudo nos engrandece, isso tudo nos faz ficar gratificado com essa história, com essa participação de familiares, porque, na verdade, minha família, tanto do lado materno como do lado paterno, sempre fez parte da história política de Alexandria. Pelo lado materno, tem Zuca Patrício, tio Zuca, que era irmão da minha mãe, foi prefeito aqui, foi presidente de Câmara, foi deputado por 3 legislaturas, certo? Foram as pessoas, ele e o saudoso Valdemar Veras, que era da sua época também, que teve 4 legislaturas como deputado, Valdemar Veras, e na época tio Zuca. Então, essas 2 lideranças políticas, na época, foram os maiores destaques para Alexandria, e ainda hoje eles 2 são tidos como as maiores lideranças políticas da história de Alexandria. A verdade é essa. Então, como eu disse, a minha família, todo o tempo teve essa participação na política. Tio Zuca também
Patrício Neto foi quem elaborou o projeto para emancipar politicamente a cidade de João Dias e Pilões, que pertenceu ao município velho. Então, foi projeto de Zuca Patrício para emancipar essas duas cidades que pertenciam à cidade de Alexandria. Inclusive, Tenente Ananias, mas Tenente Ananias já foi outra pessoa que fez. Então, tenho aqui, você sabe, nós temos aqui a maternidade Joaquina Queiroz, que foi obra de Patrício Neto, meu tio, que é minha avó. Temos aqui o CRAS, o Centro de Referência de Ação Social, que é o nome da minha mãe, Elita de Figueiredo Lobo, né? E, por outro lado, né, nós temos aqui o Jardim de Infância Pedro Lobo da Costa, que é meu avô, que foi um dos fundadores aqui da cidade de Alexandria, né? Juntamente com Gregório Naziazeno de Paiva, que foi o mentor de tudo, né? E quem mais? Manuel Emílio, que foi prefeito 3 vezes aqui na cidade de Alexandria, Noé Muniz Arnaud, que foi o primeiro prefeito nomeado aqui de Alexandria, Benedito de Paiva Cavalcante, né? Cícero Dutra e Benedito de Paiva, também, dos Paiva. Então, realmente, os Paiva, a família Paiva teve um papel preponderante na história política de Alexandria. Então, tudo isso é gratificante para a gente, não querendo com isso desmerecer nenhuma família, apenas enfatizando que as famílias sempre tiveram à frente da história política de Alexandria e da história também da criação de Alexandria, né? A gente também não pode deixar de olvidar que, por exemplo, Adalberto de Figueiredo Lobo, que é meu irmão, foi vereador aqui, meu pai foi vereador aqui, ali para o Lobo da Costa, em 2 legislaturas, inclusive, na época, assumiu interinamente a prefeitura como secretário, naquela época o secretário da prefeitura assumia. Então, são isso. E, por outro lado, também, não podemos olvidar que Patrício Júnior também foi deputado aqui, né, por 4 legislaturas, né? O nosso inesquecível e inovidável também, Demócrito de Souza, também foi um cara que teve uma grande participação política na história de Alexandria e que, na época, teve 2 legislaturas. Então, por aí, são fatos que realmente a gente não podia deixar de enfatizar e de mostrar, discorrer, para que o povo fique sabendo mais alguma coisa da história de Alexandria, tanto da sua criação como da história política. Muito bem. E isso é importante porque esse nosso podcast vai ficar para sempre gravado. Pois não. E estudantes, outras pessoas podem fazer uma pesquisa e vai pegar todo esse seu relato. Pois não, é isso? Pois não. Então, pessoal, nós estamos encerrando nosso primeiro bloco do nosso podcast com o Dr. Gilberto Lobo e queremos agradecer aqui mais uma vez ao pessoal que nos apoia, Real Supermercado, Academia Physical Training, PH Story, Farmácia Exemplar, Abisai Calçados e Acessórios, Borges Eletromóveis, filial aqui de Alexandria. A gente vai dar um pequeno intervalo e voltamos já já com o nosso segundo bloco. Aguarde só um pouquinho aí. Olá, pessoal! Estou aqui hoje para apresentar a Abisai Calçados e Acessórios, fundada em 2019, trazendo o que há de mais moderno em calçados e acessórios para as mulheres de Alexandria e região. E falar para todos vocês que também a gente apoia o podcast da Barriguda News. Beleza, galera? Eu sou Lécio Carlos, professor de Educação Física, proprietário da Academia Physical Training. Nós estamos apoiando o Barriguda News e o podcast. Nós estamos situados aqui na rua Justina Alves da Silva, número 113, centro de Alexandria. Olá, pessoal! A Borges Eletromóveis, filial de Alexandria, atua desde 2004 aqui. São mais de 30 anos de mercado.
18 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Norte e a Paraíba. Nós oferecemos as melhores negociações e buscamos atender às necessidades dos nossos clientes. Queremos ver a cidade crescer, por isso apoiamos as iniciativas que ajudam no desenvolvimento da cidade. E a Borges Eletromóveis apoia o podcast do Barriguda News. Assistam! A Farmácia Exemplar é uma empresa com 7 anos na cidade de Alexandria. Surgiu de um sonho, o sonho de inovar e revolucionar o mercado farmacêutico, trazendo qualidade no atendimento, confiança e uma equipe de excelência treinada diariamente para dar o melhor para você, cliente Exemplar. Temos preços competitivos, justos e apoiamos também a cultura de nossa cidade. Por isso, nós apoiamos o podcast Barriguda News. Olá, tudo bem? Eu me chamo Pedro. A PH Store surgiu como loja online em 2020 aqui em Alexandria e entender o cotidiano da moda masculina foi o ponto de partida. Pesquisar, desenvolver, criar e priorizar os nossos clientes fizeram com que a PH tornasse uma loja inovadora, com um conceito e um estilo próprio de produtos bem elaborados e de alta qualidade. Além disso, trabalhamos diariamente para oferecer uma entrega rápida e gratuita, aqui em Alexandria ou em cidades vizinhas. Visando a importância pelo conhecimento, a PH História apoia o podcast do Barriguda News. O Real Supermercado é uma empresa que está instalada aqui em Alexandria desde 1996. Empresa filiada à Rede Oeste de Supermercados. Instalações excelentes, novidade vindo por aí, com a instalação, ampliação da Loja 2, que vamos deixar a loja mais confortável, com qualidade para você, cliente, e sempre apoiando as iniciativas que tendem a crescer Alexandria. Por isso, Real Supermercado apoia o podcast do Barriguda News. Assista porque vem novidades para você. Seguidores, voltamos com o segundo bloco, com a participação, mais uma vez, super especial do nosso decano, Decano da Advocacia Alexandriense, doutor Gilberto Lobo. Doutor Gilberto, pelas nossas conversas que a gente tem lá na calçada do Galego Saldanha, a gente vê que você é uma pessoa totalmente entrosada nos bastidores da política alexandriense. Tem conhecimento com todo mundo, sabe todos os assuntos. Eu queria que a gente discorresse sobre os movimentos políticos que estão acontecendo agora, mais recentemente. Nós valemos salientar que nós estamos agora em agosto de 2023 e muitas coisas estão acontecendo nos bastidores e eu queria que você fizesse uma análise desses últimos acontecimentos, na sua visão. Pois não, doutor Jânio. Bom, na verdade, isso é do sangue, é da tradição, da família. Eu comecei vamos dizer assim, a entender, na época, assim, em 58, eu já começava, participava, mesmo de longe, mas sempre sabia dos acontecimentos. Quando foi a candidata de Chico Emílio, Francisco das Chagas Cavalcante de Souza, que inclusive era meu primo legítimo, e na época foi a primeira passeata, a campanha com passeata aqui na cidade de Alexandria. Isso foi em que época? Em 1958. Na época eu tinha 11 anos, mas me lembro ainda. Era a passeata do Pisa na Fulô. Ficou famosa essa passeata aqui. De lá para cá, não parou mais. Não parou mais. Essas passeatas são famosas aqui na política e nas campanhas aqui de Alexandria. Então, na verdade, eu sempre participei, principalmente depois que atingi a idade adulta, eu sempre participei das campanhas políticas que, através daquela propaganda gratuita no rádio, através de discursos nos palanques, e eu sempre estava de um lado ou do outro, mas sempre participando, desde o tempo de Valdemar Veras, de Doutor Ney, de Alberto, de Janduí, eu sempre participei. Inclusive, fui presidente do PFL
por muito tempo. E a gente, analisando essas situações políticas, a gente vê muita ingratidão, vê muita falta de lealdade. E eu sempre digo que essas rixas políticas é só da hora, é só daquele momento. Passou, acabou. Você lá na frente, você se alia com o seu maior inimigo, com o seu arqui-inimigo político. Sim. E disso a gente tem aqui exemplo. Aqui a gente tem exemplo aqui da história política de Alexandria, porque os maiores inimigos políticos, os arqui-inimigos políticos, que eram os patrícios e os Emílios. Como foi que terminou? Valdemar Veras convidando tio Letício, Patrício, para ser o vice dele, e, posteriormente, os Emílios, os Veras, todos votaram em Alberto Patrício para prefeito. Então, essa história de rinha, de divergência política, esses ataques, isso não vale nada. Isso é só na hora, é só naquela câmera. Passou, acabou, volta tudo normal. A gente tem exemplos copiosos aqui em Alexandria e Alures, claro. Sim. Não é só que é em todo canto. Então, a gente sempre está vendo as coisas. Ah, mas isso não é possível, fulano não pode apoiar Beltrano. Que conversa. Em política, tudo é possível. Ninguém pode afastar qualquer possibilidade, qualquer eventualidade na política. Tudo é possível em política. Verdade. E o cenário atual aqui de Alexandria, como é que você vê? Que você participa de bastidores, conversa com A, com B. Como é o cenário atual? Faça um relato seu aí. Olha, é o seguinte. Eu começo logo a dizer o seguinte. Inicialmente, existe uma ilusão muito grande de algumas pessoas em pensar que uma campanha política de governador, de presidente, reflete uma campanha municipal. Isso é balela, isso não existe. Não existe. Nós isso. temos exemplo aqui, né? Hein? Nós temos vários Temos exemplos aqui. Fátima Bezerra ganhou com mais de 3 mil votos aqui para governo. Quando foi na campanha municipal, perdeu por mais de 2 mil votos. Leonardo Rego teve uma maioria espantosa em Pau dos Ferros para governo. Quando foi na campanha municipal, perdeu para Mariana Almeida. Então, isso é useiro e vezeiro acontecer esses casos. Aí tem gente que fica se iludindo, pensando que campanha presidencial, é um ledo engano. Vamos pagar para ver. Viu? Então, o que acontece hoje aqui no município de Alexandria? Hoje, nós temos uma oposição. Temos vários grupos de oposição. Esse grupo não tem... Quem afirmar que tem uma escolha de um candidato não está falando a verdade. Está faltando com a verdade. Não existe escolha de candidato nenhum, não existe definição nenhuma de quem será o candidato da oposição aqui em Alexandria. Deixa eu só lhe interromper. O senhor acha que pode ter 2 candidatos de oposição? Olha, pode ter que já teve aqui. Aqui já teve uma eleição no tempo da sublegenda que foram uns 5 candidatos. O povo disse, não, não é. Eu sempre digo, para tudo existe a primeira vez. É verdade. História que não existe, para tudo existe a primeira vez. Não porque nunca aconteceu, mas acontece. Acontece. Por que não pode ter 2 candidatos? Agora, a questão é que eu acho que ninguém pode impor candidatura. Sim. Quer dizer, se eu faço parte de um grupo, eu não posso impor minha candidatura. É verdade, com certeza. Eu não posso impor candidatura, quer dizer, um candidato que está impondo candidatura, então ele está fugindo das regras. O consenso é quem vai escolher o candidato. Sim, você é o melhor, ou você... E às vezes nem é o melhor, mas pelas circunstâncias, às vezes tem um apoio. Sim. Isso depende de várias nuances, de vários
acontecimentos, né? Então, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui uma oposição forte. Está havendo conversas, entendimentos, mas eu lhe afirmo categoricamente, porque participo, não sou nenhum líder político, não tenho nenhuma força política, mas minha palavra às vezes vale. Eu aqui vou lhe contar rapidamente uma história da campanha que na época que Dr. Ney foi o candidato. Então chegou uma pessoa do grupo e perguntou a mim, quem é o melhor vice para ser o vice do Dr. Ney? Eu digo, só tem um vice aqui, para ser o melhor vice transfer, que é Gilberto Oliveira. E foi exatamente aconteceu. E é porque tinha havido uma séria divergência, que não adianta mais relatar, que isso aí é coisa do passado, e aí. Então, essa história de dizer que não pode ter 2 candidatos, pode ter 3, pode ter 4, mas presentemente reitero e afirmo, porque converso com todo mundo, sei quem é o grupo, e, na verdade, não existe escolha, não existe definição ainda de candidato nenhum da oposição. Quem disser isso está faltando com a verdade. Ok. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos a mais um intervalo aqui no nosso podcast, segundo podcast com o Dr. Gilberto. É um homem que tem um vasto conhecimento da política aqui de Alexandria e a gente volta já já, agradecendo mais uma vez a todos os nossos apoiadores. Real Supermercado, Academia Physical Training, PH Story, Farmácia Exemplar, Abisai Calçados e Acessórios e Borges Eletromóveis. Aguarde só um tiquinho aí que a gente volta já já. Olá, pessoal! Estou aqui hoje para apresentar a Abisai Calçados e Acessórios, fundada em 2019, trazendo o que há de mais moderno em calçados e acessórios para as mulheres de Alexandria e região. E falar para todos vocês que também a gente apoia o podcast da Barriguda News. Beleza, galera? Eu sou Lécio Carlos, professor de Educação Física, proprietário da Academia Physical Training. Nós estamos apoiando o Barriguda News e o podcast. Nós estamos situados aqui na rua Justina Alves da Silva, número 113, centro de Alexandria. Olá, pessoal! A Borges Eletromóveis, filial de Alexandria, atua desde 2004 aqui. São mais de 30 anos de mercado, 18 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Norte e a Paraíba. Nós oferecemos as melhores negociações e buscamos atender às necessidades dos nossos clientes. Queremos ver a cidade crescer, por isso apoiamos as iniciativas que ajudam no desenvolvimento da cidade. E a Borges Eletromóveis apoia o podcast do Barriguda News. Assistam! A Farmácia Exemplar é uma empresa com 7 anos na cidade de Alexandria. Surgiu de um sonho, o sonho de inovar e revolucionar o mercado farmacêutico, trazendo qualidade no atendimento, confiança e uma equipe de excelência treinada diariamente para dar o melhor para você, cliente exemplar. Temos preços competitivos, justos e apoiamos também a cultura de nossa cidade. Por isso, nós apoiamos o podcast Barriguda News. Olá, tudo bem? Eu me chamo Pedro. A PH Store surgiu como loja online em 2020 aqui em Alexandria e entender o cotidiano da moda masculina foi o ponto de partida. Pesquisar, desenvolver, criar e priorizar os nossos clientes fizeram com que a PH tornasse uma loja inovadora, com um conceito e um estilo próprio de produtos bem elaborados e de alta qualidade. Além disso, trabalhamos diariamente para oferecer uma entrega rápida e gratuita, aqui em Alexandria ou em cidades vizinhas. Visando a importância pelo conhecimento, a PH História apoia o podcast do Barriguda News. O Real Supermercado é uma empresa que está instalada aqui em Alexandria desde 1996. Empresa filiada à Rede Oeste de Supermercados. Instalações excelentes, novidade vindo por aí,
com a instalação, ampliação da loja 2, que vamos deixar a loja mais confortável, com qualidade para você, cliente, e sempre apoiando as iniciativas que tendem a crescer Alexandria. Por isso, Real Supermercado apoia o podcast do Barriguda News. Assista porque vem novidades para você. Seguidores do Barriguda News, voltamos para o nosso terceiro e último bloco, mais uma vez com a presença do Dr. Gilberto Lobo. Dr. Gilberto, é recorrente, mas eu gosto de fazer essas colocações. Pois não, doutor, fica à vontade. Porque você é um homem que a gente já viu pelas suas participações, que é um homem que está totalmente entrosado na política, como eu já frisei anteriormente. Agora é uma curiosidade minha. Doutor Gilberto Lobo hoje é oposição, é situação, está observando? Qual é a sua posição hoje na política alexandriense? Olha, doutor Jânio, como eu já falei anteriormente, eu já pertenci a todos os grupos políticos aqui em Alexandria. Inclusive, existe até uns fatos interessantes que a gente, nessa situação política que acontece na cidade, acontece até um fato interessante. A gente, às vezes, como eu já lhe disse, a gente, às vezes, fica de um lado político e abomina determinado candidato, e lá na frente volta para elogiar e tudo. Isso é do jogo mesmo, é do jogo político. É inerente na política. Exatamente, é inerente. A gente não pode, é por isso que eu digo. Em política, ninguém pode dizer dessa água não beberei, jamais, não pode se dizer isso. É como dizia o Ulisses Guimarães, né? Que a política era como novo. Uma hora está num canto, quando você olha, ela já mudou. Então, o que acontece? Eu vou lhe dizer com toda a sinceridade da minha alma, eu estou do lado da oposição. Mas não vou dizer aqui também que dos pré-candidatos não quer dizer que se escolherem qualquer um, eu vou votar. Sim. Não. Eu tenho restrição. Sim, muito não bem. Vou citar nome, eu tenho restrição. Agora, de estar na oposição, eu estou. E agora, e é claro que eu vou analisar e vou escolher o que for melhor para Alexandria. Porque, na verdade, aqui em Alexandria, a gente sabe quem é quem e sabe para que vem ou para que já veio algum candidato ou pré-candidato aqui nessa nossa cidade. Eu não quero absolutamente ferir ninguém. Agora, tenho o direito de escolher. E diga a você que já tenho minha escolha. E tenho restrição. Não é qualquer um da oposição. A gente tem que avaliar e escolher o que for melhor para Alexandria. Muito bem, então. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação. E sempre que a gente precisar, nós vamos chamar você de novo para a gente discorrer sobre assuntos políticos e sobre outros assuntos aqui de Alexandria. E a gente está se avizinhando ainda a campanha política e a sua participação vai ser fundamental para que a gente consiga entender esse mecanismo aqui da política alexandriense. Muito obrigado e agradeço a todos os nossos seguidores que nos assistiram até agora. Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo podcast. Pois é, doutor, muito obrigado pela consideração, me sinto muito honrado em estar mais uma vez, reiteradamente, já vou lhe dizer que estou muito honrado de estar aqui mais uma vez participando do seu podcast, e é um site muito frequentado, muito acessado, e eu tenho certeza que muita gente vai acessar para ouvir as pessoas que sempre primam, acima de tudo, pela verdade. E isso é meu lema e isso é minha voz. Muito obrigado, doutor. Ok, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.